Olá pessoas, o vídeo de hoje continua todas as discussões que eu comecei em abril do ano passado sobre a relação entre literatura e a ditadura militar. Como uma série de outros projetos aqui deste canal, esse daqui ele tem uma coerência interna, de modo que eu sugiro que você assista pelo menos ao primeiro vídeo deste projeto, cujo link vai estar em uma playlist lá embaixo, ao primeiro vídeo da playlist, que é um vídeo em que eu comento um pouquinho tanto sobre o período da ditadura, o período dos anos 70 de uma maneira geral, mas principalmente pensando em como que a literatura serve de resposta da arte a toda a violência, a todo o sistema de truculência e censura que se instaurou no Brasil naquele período. Naquele meu vídeo eu também falo um pouquinho sobre o principal aporte teórico que vai nortear as discussões aqui deste projeto, e ele consiste aqui neste livro, cujo título é Gavetas Vazias, Ficção e Política nos anos 70, da professora Tânia Pellegrini. Neste livro aqui, a professora Tânia ela argumenta que durante os anos 70 houveram basicamente três modos de articulação literária que respondiam a toda essa repressão política. O primeiro desses modos, ele é representado aqui, segundo a argumentação dela, pelo Zero, do Inácio de Loyola Brandão. Já tem vídeo sobre este livro aqui, eu vou deixar, o link para ele vai estar naquela playlist também. E este daqui é um livro em que a gente observa toda uma fragmentação, toda uma pulverização da narrativa. E essa fragmentação, ela responde tanto ao caos urbano daquele período, a toda a fragmentação social que o Brasil estava vivenciando naquele momento, mas também, principalmente, este livro aqui, por conta dessa fragmentação, ele apresenta uma maneira de tentar driblar a censura que se instalou naquele momento. Então, caso se interesse por esse tema, eu sugiro que você veja aquele vídeo lá também, o vídeo aqui sobre este livro. O segundo momento é o momento em que você também observa ali uma tentativa de burlar a censura, e ele tem como representante máximo aqui, segundo a argumentação da professora Tânia, o Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, que é um livro que, por meio de uma alegoria muito interessante, em que os mortos da cidade de Antares levantam-se das tumbas e tomam a cidade, por meio dessa alegoria, então, por meio dessa literatura fantasiosa, ele vai articular toda uma discussão sobre esse período repressivo. Então, por meio da alegoria, ele driblou a censura, mas não apenas foi esse o objetivo do autor com isso. E o terceiro e último momento, segundo aqui a professora Tânia, ele é o momento em que, dada ali a anistia, houve uma maior liberdade para que as pessoas falassem efetivamente do que foi que aconteceu naquele período. Então, a esse terceiro momento, talvez o livro que mais represente este terceiro momento, segundo aqui a argumentação da professora Tânia, é O Que É Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira. Este livro aqui ainda vai ter vídeo neste canal, provavelmente na semana que vem. Mas enfim, este daqui, pensando nessas três vertentes da literatura daquele momento, o livro do Gabeira, ele talvez seja o que trate de maneira mais... Talvez seja não, ele é o que trata de maneira mais explícita de toda essa questão da tortura, da repressão, da violência e da censura. E pensar então neste livro é muito interessante porque sempre quando a gente pensa na representação que se faz na literatura desse período ditatorial, é muito comum a gente pensar logo nessa questão toda da representação da violência, da representação da tortura. Evidentemente que o livro sobre o qual eu vou falar um pouquinho hoje, que é aqui o Volta Semana que Vem, da Maria Pilha, ele vai tratar dessa questão, mas ele vai... a autora aqui, ela estruturou o livro tentando trazer aqui uma abordagem totalmente diferente de todo este período, e é sobre essa abordagem que eu vou tentar me concentrar um pouquinho aqui no vídeo de hoje. O cadáver era de um jovem morto dentro do ônibus. Anos depois, em Paris, Júlia relembrou aquele dia em Buenos Aires. 5 ou 6 militares do Exército Revolucionário do Povo da zona sul de Buenos Aires desarmando um guarda dentro do coletivo. Um policial viajando como passageiro sacou a arma. O companheiro de Júlia não teve tempo de reagir. Caiu, atingido no peito. Ela não chorara na ocasião, mas agora
passado muito tempo desde aquele verão, seu corpo franzino estremecia num soluço. Era quase sempre assim. Por isso apreciávamos um silêncio tácito entre nós. O corpo dele seguira no automóvel de apoio à ação armada. Não houve velório, não houve oração e nem flores. A vítima precisava sumir. Júlia não enterrara o seu morto, que retornava de vez em quando. Volto semana que vem a um romance publicado em 2015, ou seja, foi um dos últimos romances publicados pela Kozak Naif, e ele vai ser basicamente uma espécie de romance-reportagem que se constrói a partir das experiências da própria autora durante a sua atuação como militante nos anos de chumbo da ditadura militar, tanto no Brasil quanto na Argentina, onde ela passa um tempo presa. Portanto, trata-se de um romance-reportagem por conta principalmente do distanciamento da autora com relação aos fatos. Trata-se também de um romance com um alto teor autoficcional e que, por se aliar a um período histórico de extrema importância para o Brasil, pode ser entendido também como uma espécie de romance histórico contemporâneo. Então, sobre essas três vertentes, eu poderia me alongar um pouco sobre cada uma delas, mas não vai ser esse o foco aqui deste vídeo. Por quê? Este livro aqui, ele é bem diferente dos outros que também visam narrar um pouco sobre este período de repressão, principalmente no que diz respeito ao tratamento que a autora dá a todo o tema da repressão, da tortura e da violência, porque o foco aqui proposto pela Maria Piglia, ele parece recair muito mais na resistência necessária para atravessar todo aquele período extremamente conturbado da nossa política, do que tratar especificamente das torturas pelas quais ela provavelmente passou. Evidentemente que há alguns momentos aqui que trazem alguns relatos de tortura. Apenas um deles trata de uma tortura mais explícita com relação à própria autora, o resto são apenas relatos que ela acabou recolhendo ao longo aqui deste livro, e daí a aproximação deste livro aqui com o gênero romance-reportagem que eu fiz no início desse vídeo. Mas enfim, então justamente por conta dessa mudança de perspectiva que a autora adota aqui neste livro, me parece que ele representa algo de extremamente interessante quando a gente pensa na representação literária que se faz deste momento dos anos 70 do Brasil. Quarta-feira, 31 de julho de 1974, 22 horas e 30 minutos. O advogado, militante e deputado peronista Rodolfo Ortega Penha, de 38 anos, entra no táxi estacionado na frente da pizzaria no centro de Buenos Aires. Helena, sua companheira, é a primeira a se acomodar no banco de trás. Logo eles chegam ao destino, mas ao descer do táxi são interceptados pelo automóvel do matador. Ortega Penha cai na calçada metralhado no rosto. Sabiam que vestia colete à prova de balas. Os passantes fogem apavorados. Por se focar muito mais na resistência, temas como o companheirismo e o coleguismo entre os prisioneiros políticos com os quais a autora conviveu neste período da vida dela, acabam ganhando uma importância muito grande ao longo do romance. Portanto, este daqui é um livro que ele nos mostra muito, ele aborda de uma maneira muito mais enfática os sentimentos diante da tortura do que a tortura em si. E talvez nisso resida o seu grande diferencial quando a gente o compara com outros livros dessa mesma temática. Curiosamente, isso vai acabar tirando todo o possível vitimismo dessa voz narrativa aqui e vai, de certo modo, enrijecer esse relato, que vai adquirir por isso um tom muito mais próximo do tom neutro de uma reportagem. Daí a minha comparação entre este romance aqui e alguns romances reportagem, como eu disse aqui no início desse vídeo. E essa postura de não se colocar no lugar de vítima é uma postura muito coerente com todo o posicionamento esperado por parte ali de uma militante, porque afinal de contas a Maria Piglia, ela foi para a guerrilha armada mesmo, sabe assim? Ela participou de atos contra a ditadura, tanto no Brasil
quanto na Argentina, ela foi torturada, ela foi presa, mas em momento algum ela fica ali sentindo pena de si mesma, e isso me parece algo muito coerente, pensando em toda essa biografia da autora como nos é exposta aqui ao longo deste romance. Portanto, para além de uma escolha estética, esse posicionamento narrativo adotado aqui pela Maria Pília, ele vai se apresentar como uma escolha política ao enaltecer a importância da resistência dentro de todo esse conflito político, e isso me parece algo muito importante para que a gente pense nos tempos que nós estamos vivendo hoje em dia, em que os mínimos sinais de resistência já podem ser considerados algo válido. Mas enfim, evidentemente, existe aqui neste livro toda uma tentativa de narrar o trauma. E essa tentativa de narrar o trauma se evidencia principalmente quando a gente pensa, por exemplo, na fragmentação textual proposta aqui ao longo do romance. Não vai dar para vocês verem aqui, mas enfim, a maioria dos capítulos desse romance ele tem no máximo 2 páginas, então assim, é aquele tipo de livro que dá para você ler em um único dia tranquilamente. A mulher que atendeu a porta era uma senhora ainda jovem. O homem de rosto inexpressivo entrou na sala. Sim, sou a mãe dele. E o senhor? Não vinha ao caso. Ele estava ali para dizer que o filho dela se suicidara. Havia se jogado debaixo das rodas de um caminhão. Foi logo avisando que trazia o corpo num caixão lacrado para que ela não ficasse chocada com os ferimentos do menino, arrastado pelo caminhão de carga. Dona Iracema procurou apoio da poltrona para dobrar o corpo. Queria o conforto das entranhas. Fazia poucos dias que o filho saíra por aquela porta levado por policiais. Disseram que ele voltaria logo, coisa de rotina. Dona Iracema esperara impaciente pelo filho até o homem chegar com aquela notícia brutal. Ela não acreditava que o seu menino tivesse se jogado debaixo de um caminhão na estrada. Havia algo de muito errado naquela história. O coração de mãe de Dona Iracema insistia. O homem girou nos calcanhares e ela ouviu os passos cadenciados no corredor afastando-se da casa. Os cabelos da senhora ficaram brancos. Seu corpo foi perdendo o prumo e a partir daquele dia, Dona Iracema foi uma mulher brasileira em busca de justiça que tarda. Nunca entendeu como é possível um jovem de 23 anos ser morto por causa dos seus ideais. E para além, então, de se relacionar muito bem com essa representação do trauma, a fragmentação estrutural proposta aqui por este romance, ela vai se relacionar também com a temática da memória. E eu já falei um pouquinho sobre a articulação entre esses 3 elementos. A memória, a narrativa sobre o trauma e a fragmentação no meu vídeo sobre o Diário da Queda. Então, caso você não tenha visto aquele vídeo, eu vou deixar o link para ele também lá embaixo. E pensando então neste romance aqui como um romance que vai articular memórias, existem basicamente 3 tipos de memórias aqui presentes. O primeiro desses tipos é composto ali pelas memórias ditas pessoais, as memórias mais diretas, que vão tratar da infância em Porto Alegre, vão tratar da adolescência nos Estados Unidos, do exílio em Paris e da prisão na Argentina. O que vai acabar nos dando uma visão muito mais geral, uma visão muito mais universal de toda a situação política nos anos 70. Quando a gente pensa aqui no Brasil e na Argentina, você tem as ditaduras da América Latina, que não aconteciam apenas nesses 2 países. No Chile, na Bolívia, no Paraguai também houve de uma maneira ou de outra uma série de repressões de governos ditadores. Então, a nível da América Latina, você tem essas ditaduras. Quando você pensa no período em que essa autora passou em Paris, você tem toda a ideia lá por trás das manifestações de maio de 1968. Quando você pensa na estadia dela nos Estados Unidos, você tem toda a discussão sobre a resistência da guerra do Vietnã nos Estados Unidos, e daí você tem o retrato de uma juventude que encontrou em pessoas como, por exemplo, o Bob Dylan, o seu porta-voz ali contra aquela atitude do governo americano do período.
Então veja que neste momento das memórias mais diretas, das memórias mais pessoais, o foco vai ser maior em toda essa ideia da coletividade, em toda essa ideia da resistência. Uma resistência que acontecia no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos e em Paris. Por outro lado, você tem uma série de memórias indiretas, de memórias que tratam mais dessa coletividade. E é justamente ao abordar essas memórias que a autora ela vai tratar sim da tortura, ela vai tratar sim da perseguição e da violência ao trazer para o centro da narrativa uma série de histórias de terceiros que vão aos poucos se entretecendo a narrativa principal de cunho muito mais pessoal. Então, é ao abordar essas memórias indiretas, essas memórias de terceiros, que a autora vai trazer aqui para este seu romance toda essa discussão sobre a tortura, toda essa discussão sobre a repressão em si. E você tem, por fim, o último tipo de memória, que são as memórias inventadas, que vão dar todo o substrato ficcional aqui para este livro e que vão, de certo modo, costurar todas aquelas outras memórias de uma maneira extremamente coesa, apesar da fragmentação proposta aqui pela estrutura do livro e apesar da falta de rigor cronológico que a gente acompanha aqui ao longo deste romance. Sexta-feira, 27 de setembro de 1974, 14 horas. Em largas passadas, o advogado e professor universitário Silvio Frondizi, de 67 anos, cruza o pequeno corredor do apartamento para atender ao chamado da campainha. Silvio vê a mão que o agarra pelos cabelos, mas não vê o rosto coberto do seu agressor. Vindos do fundo do apartamento, ouve os gritos da esposa. Idoso, alto e magro, ele é facilmente dominado pelos 8 homens camuflados. As armas fazem o resto. Silvio é arrastado pelo grupo. O genro, que sai em sua defesa, é baleado ali mesmo. O trânsito, em pleno centro de Buenos Aires, está interrompido pelos famigerados Ford Falcon, automóveis dos paramilitares. A repressão clandestina. Os pedestres espreitam da esquina despudorados o sequestro do professor, militante do PRT e advogado de presos políticos. Pouco depois, Arturo Frondizi, ex-presidente argentino, reconhecia o corpo do irmão, deformado por 52 tiros. E eu estou aqui falando de uma coerência interna porque, apesar de não haver aqui um rigor cronológico, existe todo um rigor no registro desses acontecimentos aqui. O que transparece principalmente porque vários desses capítulos, várias das entradas dessa espécie de diário que a gente vai acompanhando aqui, elas contam com a data exata em que aconteceu um determinado evento, só que ainda assim há uma série de incongruências em todas essas datas, o que nos faz pensar sobre toda essa questão envolvendo a narrativa da memória e por aí vai. Então, como a memória não é confiável, a gente sempre tem que desconfiar dessas datas aqui. Façam bastante as contas para ver se essas datas estão batendo, porque existe uma série de lacunas nesses períodos que ela vai contando aqui, e isso não me parece à toa, porque afinal de contas, essas lacunas é que vão nos evidenciar que existe todo um trabalho de curadoria aqui por trás desse romance, que organiza e ao mesmo tempo desorganiza todas essas memórias que correm inclusive o risco de se apagarem por completo. E essa ideia toda da corrosão da memória, ela vai aparecer, por exemplo, logo na primeira entrada aqui do livro, no primeiro capítulo, que vai tratar ali de um evento de 1953. Diz o seguinte, então: devastada pelos cupins, a moldura tem um estilo floreado, pesado. É um quadro estranho, feito em 2 partes distintas. A madeira do fundo está coberta com uma sorte de veludo grená e sobre ele há um pequeno retângulo de metal com uma imagem de Cristo na cruz em cores densas e escuras. Há muito que a pintura no metal descascava aqui e ali. Parecia um daqueles ícones russos feitos sobre madeira. A mãe, que ficara com o quadro desde o falecimento da irmã Ana,
contava que ele havia pertencido ao pai, Stanisław, o imigrante polonês do começo do século XX. Então perceba que aqui nós temos algumas coisas que são muito interessantes. A primeira delas é essa ideia toda da corrosão da memória. Veja que o livro já começa tratando de uma imagem que pertenceu ao avô, ou seja, algo do passado, que está começando a se deteriorar quando ele diz lá que a moldura estava devastada pelos cupins. Então veja que essa memória que está lutando ali para sobreviver, e justamente por isso existe toda essa necessidade de que alguém venha e interceda por essa memória, venha e organize ou desorganize a ordem de todos esses eventos aqui. E evidentemente, falar da memória é falar de algum modo do esquecimento e da construção de toda uma identidade. E essa ideia da construção da identidade aparece no parágrafo seguinte, quando a narradora diz o seguinte: na verdade, o avô não era polonês, mas ucraniano, e mesmo sendo cristão novo, precisara atravessar o oceano para escapar dos pogroms do Império Russo. Na família, não se falava muito nas origens do avô. Durante muito tempo, nos conformamos com uma versão trivial da gênese familiar, sem lugar para czares e menos ainda para pogroms. Mas o quadro pendurado na parede parecia contar uma outra história. Então veja que aqui nós temos tanto essa ideia da questão da construção de uma identidade familiar e individual desse avô, mas também principalmente essa ideia do apagamento do passado, de um esquecimento que é imposto às pessoas. E não me parece que essa seja a primeira imagem de um romance que trate de um período tão sombrio, de um período tão complicado e tão complexo da nossa história enquanto nação, enquanto povo. Salão amplo, vazio, quase nada de luz. A comissão se instalou ao fundo numa mesa comprida. Sentados, os militares, uniformes e condecorações. Atrás, em pé, los hombres de los servicios, de roupa preta e óculos escuros. Nas mãos as fichas policiais. Desnaturada era a mãe que não denunciava o filho, e ela, Kashita, não denunciara. 2 segredos guardou com unhas e dentes: a idade e o endereço do filho, militante da organização peronista Montoneiros. Foi detida em casa. O senhor pode, por favor, guardar a minha dentadura? E por que eu faria isso? Vocês fazem as pessoas sofrerem, nesse caso eu vou gritar. E a dentadura pode cair no chão e quebrar. Os senhores com certeza não vão me pagar outra nova, não é? Com os olhos envolvia o policial, querendo imaginar a sua reação. Acabou irritando o homem com sua impertinência, de modo que ele a empurrou para o camburão. No caminho, pararam para encenar o fuzilamento de Kashita. Depois ela seguiu para a prisão de Olmos. Pouco depois, o filho morto no enfrentamento com a polícia. Permitiram que ela fosse escoltada ao velório dele. Kashita faleceu em Buenos Aires ao voltar do exílio. Tinha 90 anos. E daí eu falei aqui que esse primeiro capítulo se passa em 1953, ou remete a algo de 1953, e isso acabou me fazendo lembrar que ao longo do romance nós vamos acompanhar a vida dessa narradora antes, durante e depois da ditadura. Porque o evento mais antigo que nos é narrado aqui aconteceu em 1950 e o mais recente aconteceu em 2011. Então, a infância, a gente vai acompanhar aqui a infância num bairro tradicional de Porto Alegre. Nós vamos acompanhar aqui o intercâmbio da narradora para os Estados Unidos. Nós vamos acompanhar aqui o momento em que ela entra para a faculdade de jornalismo na Federal do Rio Grande do Sul. Nós vamos acompanhar aqui os primeiros momentos do envolvimento dela com a militância e com o Partido Comunista no Brasil. E evidentemente nós vamos acompanhar todas as consequências desse envolvimento, desse engajamento político da narradora, e essas consequências que afetam tanto a vida dela quanto a vida de várias outras pessoas que tiveram ali um envolvimento semelhante, que é a tortura, a prisão, a perseguição e, no caso dela aqui, o exílio e, em outros casos, até a morte. Então veja que
apesar de ser um livro bem curto, ele tem menos de 100 páginas, ele deve ter umas 90 e tantas páginas, 91 páginas. Apesar de ser um livro curto, ele dá muito bem conta de reconstruir parte desse período ali da atuação da autora junto a todas as militâncias contrárias à ditadura. E mais do que isso, esse livro aqui, apesar de ser curto, ele dá conta de elaborar um discurso muito interessante sobre todo esse momento da nossa história. E, apesar do tema, que é um tema bem forte, o livro ele traz em si toda uma visão extremamente otimista sobre a militância e principalmente sobre a necessidade da militância e da coletividade em momentos de crise política. Então, no meu vídeo de encerramento lá do mês de março, eu falei para vocês que nós estamos vivendo um período muito complicado, principalmente e essa complicação se dá principalmente por conta da divisão, né, da sociedade brasileira como um todo. Nós estamos uns lutando e berrando uns contra os outros ao invés de focar no principal problema, e isso acaba nos dispersando e nos jogando uns contra os outros. Então veja que me parece que foi uma escolha totalmente ao acaso, mas me parece que veio muito bem a calhar começar esse projeto neste ano, lendo este livro aqui, porque ele nos dá notícia da importância desse espírito de coletividade, da importância da união diante dessa crise política por que passavam naquele momento e pela qual nós estamos passando hoje em dia. Estava diante da entrada do edifício. Apoiei o ombro no granito da parede enquanto comprimia a campainha. Continuava lendo. Ainda sem descolar a atenção do livro, ouvi o ruído do elevador chegando ao térreo. A porta do prédio se abriu e eu quase aproveitei para entrar. Mas não consegui desgrudar o corpo da parede. Senti na nuca o metal frio da arma. Percebi o hálito áspero do homem mandando eu ficar quieta. O que faz aqui? Como se chama? As perguntas vinham sem pausas. Senti um frio na barriga. A cabeça incomodamente remexendo a ideia de estar sendo presa. Não sentia nada. Era um grande vazio de ideias. Os dois homens me imobilizavam contra a parede, querendo saber por que eu tocara a campainha daquele apartamento. Aos poucos, o sangue voltou a circular. Reclamei que precisava ir ao banheiro. Eu devo ter mencionado a casa do zelador do prédio, porque eles apertavam o meu pescoço com o cano da arma, querendo saber por que a casa do zelador. Eu vira a porta da casa dele no fundo do corredor. Um dos homens abriu a porta do edifício e me empurrou para dentro. O zelador já estava diante da porta escancarada. Mal me olhou. Entrei. Vi na sala uma senhora com cara de medo escapulir pelo corredor. Enveredei pela esquerda e vi o banheiro na penumbra da tarde. Quando ia fechar a porta, a voz ordenou que eu deixasse a porta aberta. Senhor, como é que eu posso ir no banheiro com a porta aberta diante de homens? E a voz ficou mais branda. Está bem. Deixe encostada, mas não tranque. Empurrei o máximo que pude a porta empenada e já tirava da bolsa o rolo de papel A4 com meu texto sobre o stalinismo. Aquela papelada tinha de sumir. Não sabia como fazer. No vaso? Melhor não. No ralo da pia. Comecei a forçar algumas folhas que não desciam. Tentei engolir o papel, mas o medo seca a saliva. Impossível. Simulei vômitos escandalosos para ir rasgando o papel e afundando com a mão no vaso. Quando puxei a descarga pela primeira vez, e em seguida mais outra, um dos homens bateu na porta empenada e gritou para eu não fazer aquilo. Então, para poder encerrar esse vídeo, eu vou apenas ler aqui o capítulo que leva ao mesmo título do romance, que é um título que remete a uma conversa que a narradora teve com o pai. E esse é um capítulo que me parece muito interessante, porque ele nos dá notícia de toda a incerteza daquele período. Você podia muito bem sair para poder ir em alguma manifestação, ser preso pela polícia e desaparecer ali nos porões da ditadura e só voltar anos depois, se é que as pessoas voltavam. E é justamente por isso que me parece muito preocupante que as pessoas hoje em dia digam com uma facilidade tão enorme que gostariam de ver a volta
dos militares e esse tipo de coisa. É assustador. Mas enfim, para poder encerrar então esse vídeo, eu vou ler aqui esse trecho que está na página 19. Diz então o pai: Ué, guria, pra onde tu vai? O pai vestia um pijama claro. Estava em pé na cozinha. Eu deveria sair por uns dias. Quis exagerar para não assustar se demorasse mais que o previsto. Uma semana e estaria de volta. Poxa, tanto tempo assim? É, mando notícias. Mais de 10 anos se passaram até eu voltar àquela cozinha. Então, veja que como eu falei para vocês, este daqui é um momento significativo para o romance e me parece que justamente por conta disso que ele acabou dando o título aqui ao livro, que evidentemente eu recomendo fortemente a leitura para vocês. Leiam este livro, não apenas porque ele aborda esse período, mas por conta do modo como ele aborda. Me pareceu algo muito interessante. Eu não havia pensado ainda nessa possibilidade narrativa a respeito desse período, então eu gostei bastante dessa leitura aqui, certo? Fica aqui então a dica deste livro incrível e voltamos em breve para mais discussões aqui sobre esse período da literatura pós-ditatorial, certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!